Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio do 21 Milhões Podcast. Dessa vez eu conversei com o Rafael Isidoro. Ele é CEO da Rispar. A Rispar é uma empresa que faz empréstimo com garantia em Bitcoin e acabou ganhando uma popularidade aí entre os bitcoinheiros, porque é uma opção para quem está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, né? A gente esclareceu várias dúvidas que vocês mandaram lá no Twitter sobre a estrutura da empresa, a segurança, e também ele explicou por que que ele tomou as decisões para fazer a empresa do jeito que ela é hoje. Espero que vocês gostem, compartilhem, mandem para todo mundo que vocês conhecem na vida e se inscrevam, enfim, façam todas essas coisas que precisa fazer aí. E até semana que vem. Um abraço. Bem-vindo, Rafael. Tô feliz de fazer esse papo aqui. Acho que, para quem não sabe, o Rafael é CEO da Rispar, uma empresa que faz empréstimo com colateral em Bitcoin. E tem muita gente aí que, quando vocês lançaram o produto, gostou bastante, o pessoal da comunidade de Bitcoin, né? Porque o pessoal não quer vender Bitcoin e precisa de dinheiro muitas vezes. Então, acho que essa conversa vai ser legal. Bem-vindo. Pô, cara, eu só tenho a agradecer aí. Queria primeiramente parabenizar aí o teu trabalho que você está fazendo com esse podcast. É muito legal, acompanho ali, já sou fã, já está o sininho ativado aí no meu Spotify. Pô, super bacana participar aí desse episódio com você, cara. Valeu mesmo, João. Bom, legal. Vamos começar então, primeiro com a sua história com o Bitcoin e depois com como ela se engatou com a história da Rispar. Se você puder começar aí Claro, contando pra claro. gente. Tranquilo. Cara, é uma história também engraçada, assim. Eu sou de tecnologia, né? Minha carreira inteira foi envolvida com tecnologia, desenvolvedor de software, já fui CTO, já fui head de tech lead, essas sopas de letrinhas que você encontra no meio de tech, né? De desenvolvimento de produtos. E participei já de diversas startups, projetos financeiros, etc. E em 2012, 2013, mais ou menos, eu estava numa consultoria de software, né? E a gente estava fazendo diversos produtos financeiros para terceiros, uma consultoria bem grande. Foi quando o Banco Central ali ele soltou aquele arranjo de pagamentos, né? Não sei se você conhece, mas ali em 2013 foi quando basicamente o Banco Central liberou outras empresas que não fossem apenas financeiras gigantes, né, neobancos, a ingressarem no mercado de pagamentos, né? Foi quando teve aquele boom de maquininhas, boom de gateway de pagamentos, Uhum. e isso ali em 2013, mais ou menos, né? E eu lembro que nessa época alguém comentou sobre Bitcoin, a gente só para até dar um parecer lá na consultoria, cara, quando teve esse arranjo de pagamentos, né, quando o Banco Central soltou ali o paper, basicamente estourou de projetos ali de gateway, maquininha e Sei. etc. Né? Só lá na consultoria que eu estava, tinham 6 projetos rodando em paralelo. Fora outras consultorias também que estavam desenvolvendo, e startups, empresas menores e tudo mais. Né, que Foi estavam no uma mesmo. abertura do mercado de pagamentos, assim? Foi, exatamente. Quando teve aquele Entendi. boom lá de empresas de Sei, pagamentos. sei. Isso em 2013, 2014, mais ou menos. Tá. E aí foi engraçado que, pô, todo dia ali vivenciando aquilo, alguém comentou sobre o Bitcoin. Eu não me recordo exatamente aonde foi. Acho que foi num canal de desenvolvimento que a gente estava, não lembro exatamente. E a primeira impressão que eu tive foi que Bitcoin era mais uma empresa de arranjo de pagamento. Era mais uma empresa Sei, querendo ingressar ali no arranjo de pagamentos do Banco Central, nada a ver entendi. com Mais uma que solução. realmente é. Era mais uma startup ali, mais uma empresinha de Ah, mas alguma você forma achava que era querendo uma empresa ingressar. mesmo, que era uma Era uma startup. empresa, exatamente. Era um Entendi, entendi. CNPJ ali, alguém com CNPJ ingressando Aham, em gateway de pagamento. E dei zero atenção, né? Porque, cara, eu estava vendo sei, todo dia pipocando uma empresa. Parecia a moda de paleteria mexicana na época da sei, Copa, lembra? sei. Todo dia tinha uma empresa Aham, nova ali. E ignorei totalmente, né? E aí passaram-se ali um ano, mais ou menos, um ano e meio. Eu estava numa conferência de desenvolvedores e, pô, vários amigos em comuns ali, a gente sentou fazer aquele happy hour depois do evento.
E conversando sobre algumas pessoas que a gente tinha em comum ali, tudo, um amigo meu comentou que fulano tinha sido demitido de uma grande editora que trabalhava, porque ele estava minerando criptomoedas nos servidores da empresa. Ei, caraca, E aí entendi. eu falei, que você está falando, cara? Como assim minerar criptomoeda? Que aí foi aquela incógnita, só que eu fiquei extremamente curioso, né? Foi ali que deu Sei. eu preciso entender como isso funciona, né? Preciso ir mais a fundo que eu viajei na conversa, assim, sabe? Aham. Isso foi em 2015, mais ou menos, tá? Meio de 2015. E aí que eu fui, de fato, ler sobre Bitcoin e entender o que era Bitcoin, né? Não Entendeu que não era entender, uma claro, startup, né? não era uma startup, exatamente. Entendi Exato. que era um protocolo, basicamente algo novo que estava surgindo ali na rede, e etc. Aham. Mas não mudou completamente a visão. Aí, cara, assim, Bitcoin ele não é algo muito simples, né? Eu fui querer entender a parte mais de tecnologia dele, né? Então, entender Sim. como funcionava tudo por trás, etc. Aquela questão de, porra, tecnologia de torrent, basicamente, para dinheiro. Então, foi aquele estalo na mente, né? Aquele boom gigante que você começa a se apaixonar pelo negócio, né? Sei. E não para mais, né? Começa a ler e não para mais. E foi justamente nessa época, foi 2015, eu tinha cofundado uma outra startup, né? Uma startup de crédito também, mas não tinha nada a ver com cripto, até porque eu nem conhecia direito esse mundo, então eu estava Aham. aprendendo ali. Então era uma empresa de crédito pessoal, né? A gente fazia empréstimos ali de 1.000 a 4.000 reais, classe CD, basicamente. E na época ainda era uma novidade, né? Porque isso a gente está falando de 2015, ainda tinha, você contava nos dedos quantas fintechs existiam no Brasil. A gente estava, foi a Sim. quinta, se eu não me engano, a quarta ou a quinta na Tava época. começando isso, né? Essa, Estava essa começando onda. a dar esse boom. Hoje em dia você não, é quase impossível você contar, decorar de cabeça. Você precisa de um book ali Claro, é. de todas as Exato. fintechs que existem no país, né? Mas Sim. naquela época ainda era muito incipiente, né? Estava começando e foi super legal porque assim eu tive uma experiência muito boa do mercado de crédito na época, né? Aprendi como tudo funcionava, comecei a enxergar os problemas, né, que o mercado enfrenta, principalmente o mercado nacional e crédito, problema de spread bancário, taxas abusivas e tudo Aham. mais. Então, foi super relevante ali a experiência que eu tive. E eu nunca parei também de estudar Bitcoin, né? Desde daquele, daquela situação que eu expliquei há pouco. Então, assim, eu nunca parei de estudar e, ao mesmo tempo, eu comecei sempre a ter essa pulga atrás da orelha de, cara, como que eu consigo juntar esses dois mundos? Né? Como que eu consigo, sei lá, usar Bitcoin para, de alguma forma, resolver um problema que a gente tem no país, sabe? Um problema de mercado de crédito, juros abusivos, taxas altas e, enfim. Uhum. E pensando nisso, assim, o tempo foi passando, tudo, 2018 mais ou menos, eu participei de um treinamento da Universidade de Oxford, né, de tecnologias de criptomoedas, blockchain, etc. Sei. E conversando com várias pessoas lá, né, eu vi que estava começando a surgir esse movimento lá fora, né, de pessoas usarem o Bitcoin como colateral, né, assim como você usa lá, um penhor de joias, né, usa qualquer outro tipo de modalidade mais tradicional de crédito. Aham. O pessoal estava começando a usar Bitcoin e outras criptomoedas para colateralizar ali, usar de garantia, né, de um empréstimo. Eu achei fantástica essa ideia, né? Aí testei Sim. várias plataformas, né? Comecei a utilizar e foi quando tive meus primeiros problemas com essas plataformas, que o principal deles foi a variação cambial, né? Então, todas essas Ah, você começou a plataformas. testar esses serviços estrangeiros, é isso? Em outros países? Exatamente, Tá. exatamente. Tá. E aí você tem um problema de variação cambial, porque você tem uma receita em real, basicamente, e uma dívida em dólar, né? Em dólar, Então, né? o real perdendo dinheiro, perdendo valorização frente ao dólar, sua dívida aumentando, né? Então, Sim. eu falei, E cara, ainda isso é mais muito. nesses últimos 3, 4 anos aí, né? O que o real se Exatamente. desvalorizou Se você foi pega, por exemplo, sacanagem. pega no ano passado, desvalorizou quase 30%. É, em um ano, né? Dívida, Impressionante. você faz uma dívida em janeiro do ano passado, por exemplo, a sua dívida valorizou 30% mais os juros, né, que você pagou Não. naquele contrato. Então, assim, eu percebi que isso era poderia ser uma solução para você conseguir reduzir muito a taxa de juros no país. Né? Claro que você ainda tem um acesso muito restrito, né? Não é todo mundo que tem Bitcoin, ainda é algo um pouco mais restrito, só que isso te abre possibilidades, né? Para você começar a melhorar ali o cenário nacional de crédito. E aí, em 2019, mais ou menos, pô, tive essa ideia de começar a tentar trazer isso para o país, né, tal. Aham. E foi assim que surgiu a ideia da Rispar, né? Basicamente foi nesse momento que comecei de fato a mover os pauzinhos ali para colocar essa operação de pé, né?
Então, assim que nasceu, e a gente colocou de pé de fato ali, fez o primeiro empréstimo em novembro do ano passado, porque a pandemia acabou atrasando muito os planos, né? Então, você tem aí, não é algo tão simples de colocar de pé, porque a gente Uhum. faz isso com uma estrutura totalmente regulada, né? Então, você precisa de parcerias, de CVM, Banco Central e etc. Então, isso acaba aumentando bastante a complexidade do projeto, mas a gente conseguiu colocar de pé em novembro do ano passado, e de lá para cá, assim, foi super bem recebido pela comunidade, né? E a gente tem muito projeto, muito chão ainda pela frente para melhorar esse cenário. Então, esse é o resumo ali de como surgiu a Rispar e do Pô, meu, bacana. como eu ingressei no mundo de cripto ali, de Bitcoin, né? Bacana. Você já tinha o know-how do mundo de crédito e juntou com a sua paixão aí pelo Bitcoin e surgiu a Rispar. Me dá a Exatamente. impressão que você era o cara destinado aí a abrir a Rispar, né? Que igual a vocês, igual a você não deve ter muitos no Brasil, né? Que entendem profundamente de Bitcoin e tem o know-how e sabe como funciona o mercado de crédito. Então, né? Devem ser poucas pessoas, eu acho. Eu acho que justamente, eu acho que é um caminho natural, né? Então, assim, o Bitcoin, ele é antigo, mas ele ainda é muito novo, né? Se você parar para olhar, É, pô, beleza, sim, tem mais de 10 sim. anos, mas ele ainda é muito novo, as pessoas ainda não conhecem, né? O suficiente. Então, é um caminho natural das pessoas descobrirem que, pô, ele é a nossa tese, né? Que a gente fala que é a melhor garantia que existe, né? O Bitcoin é o melhor Uhum. colateral que existe, e por isso que eu não vejo demorando muito para outros players também, de alguma forma, fazerem a mesma Entrarem, né? coisa, porque justamente uma descoberta natural ali de como Sim, você coloca sim. uma garantia e colateraliza, né, um crédito. É, concordo 100%. O Bitcoin é o melhor colateral que existe. E esse mercado ainda vai ser um mercado grande, né? Com a Rispar e com outros players, né? Concordo. Exato, exatamente. É, acho que uma grande questão aí do pessoal lá no Twitter foi como que é a estrutura de vocês de segurança do Bitcoin e quais são essas garantias regulatórias, enfim, qualquer tipo de garantia que existe no modelo de vocês, para que o pessoal consiga fazer esse empréstimo e dar a custódia para vocês dos Bitcoins e ficar tranquilo. Claro. A gente usa o mesmo instrumento jurídico, né, que é utilizado por outros tipos de crédito com garantia, como, por exemplo, quando você vai lá na Caixa fazer um financiamento de um imóvel ou de um veículo, Uhum, em outras financeiras. Então, eles usam um instrumento, né, que é uma cédula de crédito bancário, que é esse instrumento que faz o lastro ali da operação com a garantia, né? Isso daí tem um termo que a gente chama de alienação fiduciária, né, que é o termo jurídico tá, correto. E a gente usa o mesmo instrumento, tá? Então, quando você cria um crédito ali com a gente, quando você abre um contrato de crédito, uma cédula de crédito bancário, né, com a uhum, Rispar, você assina um documento que esse documento está lastreado com o seu Bitcoin. Então, assim, o seu Bitcoin ele fica alienado fiduciariamente com a Rispar. Tá? entendi. O que isso significa? Da mesma forma que eu não posso, eu como Rispar, eu não posso a qualquer momento vender o seu imóvel, vender o seu veículo, ou no caso, quando você vai fazer um penhor de joias na caixa, por exemplo, você deixa lá a sua joia, né, o seu ouro, enfim, qualquer material valioso ali, você deixa com a caixa guarda no cofre dela, e ela não pode vender quando ela bem entender aquilo. Né? Então, ali, aquilo está Sim, atrelado a um contrato que tem um instrumento jurídico válido no país. Né? Então, esse instrumento ele serve única, exclusivamente para garantir aquela operação. E é por conta disso que a gente consegue reduzir muito a taxa de juros, né? Porque a gente sabe que o Bitcoin é um ativo extremamente líquido, a gente consegue ali executar de forma rápida e fácil. Isso traz uma garantia para o credor, né? Então, ele tem uma segurança ali que ele está emprestando dinheiro e ele consegue, em caso de inadimplência, recuperar aquele valor de forma rápida e, ao mesmo tempo, uhum, tem uma garantia, no caso do tomador do crédito, né, que tem um instrumento jurídico válido, que é o mesmo instrumento utilizado em outras plataformas de crédito com garantia, e que o benefício dele é justamente taxas absurdamente baixas, né, muito menores que a do mercado. Hoje, no Arriscar, por exemplo, a gente tem a menor taxa entre as fintechs de crédito, se você observar, vai ser a menor taxa de juros que você vai encontrar, que é a partir de 0,49% ao mês, né? É absurdamente baixa comparado sim, com o empréstimo mais tradicional ali, empréstimo sem garantia, por exemplo, que gira em torno de 7, 8% ao mês, por exemplo. Você tem um sim. comparativo, tá?
E como Então, que é a comparação da taxa com empréstimo com colateral em automóvel, por exemplo? é muito menor também. Por Muito exemplo, menor também, se né? a gente pegar uma das maiores fintechs de crédito ali, que faz um empréstimo com garantia em veículo, a taxa gira em torno ali de 1,2, 1,4% ao mês, Ao e com mês, garantia cacete. ao mês. E com garantia imóvel, ela está ali em torno de 0,7, 0,8, né? Entendi. Mais um indexador, né? Então, assim, porque como o crédito imobiliário ele tende a ser um empréstimo de longo prazo, por Uhum. exemplo, na Rispar, nosso empréstimo é travado em um ano, né? Então são em 12 meses. Tá. Crédito imobiliário é difícil você fazer em 12 meses, você vai ver ali 20 anos, né? 30 anos, Uhum. 15 anos. Então, geralmente, você tem uma taxa baixa mais um indexador. Então, 0,7 mais CDI do período, 0,7 mais algum outro índice que corrige ao longo do tempo, né? Então, Tá. no nosso caso, não. Só 0,49 não tem nenhum indexador, nenhuma correção monetária ao Entendi. longo do caminho, né? Então, o Bitcoin, Então, esse é o da, positivo. apesar da Rispar ser a primeira empresa que faz isso e ser jovem, o Bitcoin já permite que vocês façam juros tão baixos, né? Exatamente. É o que permitiu, na realidade, né? A gente É só o que permitiu. consegue dar essa taxa de juros baixa porque a gente tem a tese que Bitcoin é o melhor colateral que existe. Então, se eu Sim, tenho a melhor garantia que existe, não tem por que eu cobrar mais caro que as outras garantias, né? Então, a nossa tese parte disso. A gente tem que ter a menor taxa porque a gente tem a melhor garantia, entendeu? Assim que foi entendi. que Legal. modelou todo o processo de precificação, né, do Precificação. crédito. Entendi. E então, pô, existe essa estrutura legal aí, esse contrato, pode-se dizer que é uma estrutura regulatória, né? Porque já é um contrato feito no Brasil há muito tempo, de empréstimo Exato. com garantia, e vocês só inovaram para fazer com o Bitcoin. É, Exato. legal. E em relação à custódia dos Bitcoins, qual que é a estrutura aí de segurança? Isso é algo que a gente se preocupou desde o D0, né? Porque não Tá. a notícia mais comum que você vê é roubo de criptomoeda, bom, você deixa na Sim. exchange, a exchange some, tá? O founder desaparece ali, né? Eu vi até que teve alguém que comentou no Twitter sobre isso. E assim, a gente fez parceria com a BitGo justamente para isso, né? Porque a gente não tem expertise para fazer custódia. Então, Sim. no D0 a gente já falou isso, cara, a gente não quer ser custodiante de cripto, né? Assim, já tem empresas que vão fazer um trabalho muito melhor do que a gente possa fazer. Então a gente fez essa parceria com a BitGo, né? Então todas as criptomoedas elas são custodiadas na BitGo. Quando você vai lá para transferir um para colateralizar o seu crédito, né, que é transferir o Bitcoin para nossa carteira, aquele endereço que aparece para você é de uma carteira da BitGo. Né? E a BitGo, eu acho que não tem nem muito o que dizer, né? BitGo é a maior custodiante do mundo, já tem até um relatório, agora não lembro exatamente aonde que eu vi, mas que fala que a BitGo ela é responsável por 20 ou 30% da movimentação de Bitcoin diária, assim. Então, Caraca. todas as movimentações passam por carteiras da BitGo. Então, eles são mais do que muito mais capacitados do que qualquer outra empresa para fazer esse tipo de custódia. Então, desde o D0 a gente fez a parceria com eles, a gente tem todas as carteiras custodiadas com a BitGo e adicionalmente a isso a gente fez uma parceria com a CoinCover, né? A CoinCover, para quem não conhece, é uma empresa de seguros, né? Então eles têm uma policy junto com a Lloyd's of London, né? Que pô, é uma das seguradoras mais antigas. Eu acho que é a mais antiga até, não sei de cabeça, mas é uma das mais antigas do mundo. Tá? Aham. E essa policy ela protege dois cenários, né? O primeiro cenário é a perda da chave. Então assim a chave ela fica na Bitcoin, então tem é uma carteira multisig que fica da chave fica com a RISPAR, uma chave fica com o credor, que é a QR Capital, e a outra fica com a CoinCover, né? A CoinCover é ela que cuida dessa outra chave de backup, vamos dizer assim. Então, Tá. tem essa proteção de chaves, né? Caso você perca uma chave, você não fica sem acesso àquele ativo, né? Porque é 2 para 3, você precisa de duas Entendi. assinaturas de 3, né? Do esquema de 3. E, ao mesmo tempo, você tem também uma policy contra roubo, né? Então, caso alguém, de alguma forma, ali consiga invadir a BitGo e conseguir roubar as criptomoedas da BitGo, que putz, é quase que impossível de acontecer, mas não Sei. nada é 100%. Claro, claro. Então, caso isso aconteça, então ainda existe uma policy que cobre
que devolve ali o valor em dólares, no caso, de Bitcoin, para você conseguir reaver aquele ativo que foi roubado, né? Então, Entendi. a gente se Então, protege dessas duas formas, né? A gente usa a carteira da Bitcoin, que é uma das custodiantes mais seguras do mundo, e, em paralelo, a gente também tem uma pólice de seguro que cobre qualquer tipo de roubo em cima dessa carteira da Bitcoin. bacana. E então imagino que não existam planos para custodiar vocês mesmos em algum momento. Eu acho que você está se sentindo Não. confortável com essa estrutura e te serve bem. Esse não é o nosso core business, né? O nosso core business é Sei. crédito, né? Serviços bancários. Então, não ser um custodiante seguro e regulado e tudo mais, né? Então, já tem Aham. outros players que fazem muito bem esse serviço. Então, não está no nosso horizonte hoje fazer custódia própria, né? Então, a gente prefere utilizar Legal. terceiros para isso. Bacana. Eu acho que até você acabou respondendo outra pergunta, fizeram uma pergunta aqui no Twitter, que é o que acontece se você, ou CEO da Rispar, sumir, né? Ou sofrer um acidente de barco, ou enfim, até se for um acidente de avião, sei lá. Acho que você já respondeu aí, né? Tem uma estrutura institucional aí da Rispar envolvendo a BitGo e tal. Isso, a BitGo e também o credor, né? Então, a QR Capital. Então, Sim, eu não consigo, Rafael, se eu quiser agora movimentar Bitcoin, eu não consigo, né? Eu preciso de outras assinaturas. E aí você tem sei, contratos para isso, né? Contratos que, para você mover um Bitcoin, então, um Bitcoin que está colateralizado, então eu tenho que mostrar a quitação daquele contrato. Né? Então, tem sei. todo um cenário ali regulatório que a gente utiliza. E até por isso que a gente fala que quando a pessoa solicita um resgate da nossa plataforma, a gente leva até 2 dias úteis para concluir aquele resgate. E isso é por conta justamente de segurança, né? Justamente para. Eu sei que pode até causar um certo transtorno, algumas pessoas, não, mas eu quero agora o Bitcoin e tudo mais. Sei. Mas é como Uhum. a gente tem toda essa questão regulatória de, pô, beleza, para tirar o Bitcoin eu preciso mostrar um contrato, que aquele contrato foi quitado, eu preciso mostrar que aquilo não está colateralizado. Então isso acaba levando um tempo, né? E acaba aumentando a segurança também da plataforma. Caso alguém Sim, consiga, por exemplo, invadir sua conta e pegou lá suas credenciais e entrou na plataforma, entrou no teu second authentication lá e pô, a gente tem 2 dias, tem 2 dias inclusive para cancelar esse saque, né? Ligar para a gente e falar não faz esse saque, não completa esse saque aí porque não fui eu que fiz. Então entendi. é uma situação que aumenta mais ainda também a segurança da plataforma. Legal, bacana. E você mencionou aí o credor, né, a QR Capital. Tem até uma pergunta no Twitter sobre isso, que é de onde vem quem são os credores, né, e quem é o credor, né, e como que tá esse seu planejamento aí. Abrir esse mercado, não vai abrir esse mercado, como é que é? Excelente pergunta isso daí. Como que funciona, né? Eu acho que nem só da Rispar, tá? Como que funciona geralmente nessas plataformas de crédito aí, de fintechs e tudo mais? Você tem o originador, né, que é a Rispar, no caso, e aí Uhum. a gente faz lá toda uma estrutura regulada ali, né, pelo Banco Central, através de parcerias com financeiras e bancos e tudo mais, que aí eles geram essa CCB, que é o contrato, né, que é a cédula de crédito bancário. Então, o que 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 é o acontece? crédito em si, É legalmente, o né? crédito em si, exatamente. Isso é o crédito, isso é o Tá. empréstimo. É esse contrato, ele é um ativo, né? Ele é um ativo financeiro. Essa cédula é um ativo. E o que que acontece? O que que é o comum de fazer? Você pega esse ativo e você vende ele para um fundo. Né? Um Tá. fundo, um FDIC, que é um fundo de investimento em direito creditório, ou um fundo multimercado, qualquer fundo ali que possa adquirir títulos, ativos mobiliários. Né? Uhum. Então, na prática, é o fundo que está emprestando, que está dando real ali para pagar o empréstimo para o cliente. Então, quando eu vendo esse Sei. papel para o fundo ele compra esse papel e automaticamente essa compra ele passa isso para o banco ali ou para a financeira e é onde a financeira nesse momento faz a TED ali para a conta do cliente, né? Tá. Então Aham. esse dinheiro vem de um fundo e é um fundo geralmente fundo de crédito privado, fundo ou FDICs são considerados fundos de renda fixa, né? Então você está na prática ali fazendo 200% do CDI, Sim, algum sim, índice atrelado ao CDI. Não é um fundo. Quem está investindo nesse fundo não é alguém que está investindo em Bitcoin, tá? Que está querendo de alguma forma ter exposição ao Bitcoin, porque na prática ele não tem exposição ao Bitcoin. Ele está tendo sim. exposição a crédito. Tá? Então é da mesma forma que ele pode ir para um crédito
da Spar, ele compra um crédito de qualquer outra fintech de crédito tradicional ali, com garantia, sem garantia, com garantia de veículo, garantia de imóvel, no nosso caso com garantia de Bitcoin. Na prática, ele está comprando um contrato de crédito. E é dali que vem o dinheiro. Tá? Então, o real ali que cai na conta do cliente é, na prática, esse título que está sendo vendido para o fundo. Então, o fundo compra esse título que automaticamente é o real que está caindo ali na conta do cliente. Tá? Então, quem que é o fundo? Quem que é o nosso parceiro ali é a nossa asset, né, que faz toda essa operação? É a QR Capital. Né? A QR Capital ela tem uma asset regulada pela CVM, que é a QR Asset, e toda a operação a gente faz uma estrutura com QR Capital e também essa asset, né, para estruturar esses pagamentos, né, essa compra desses títulos. Então, na prática, a gente emite um título via financeira e a QR Capital adquire esse título via toda a estrutura regulatória regulada dela. É assim que funciona. Mas eu imagino que a perspectiva é que esse mercado de, vamos dizer assim, CCB de Bitcoin, uma hora vai ficar um monstro isso, né? E aí acaba que vira um mercado maior do que só um credor, né? Acho que imagino que essa é a perspectiva. Sim, você pode abrir para vários credores. Isso daí é que na prática é um mercado... não faz muita diferença ser o Bitcoin ou não, sabe? Na prática, sim, você está falando de um mercado de crédito. Isso já é um mercado que já é gigante por si só, sabe? O tipo de ativo que você está deixando em garantia, tudo bem, isso acaba influenciando a taxa de juros e também o credor querer ou não se expor àquele ativo, sabe? Então, mas na prática, o que está acontecendo é um mercado de crédito que já existe há dezenas de anos no Brasil, entendeu? Então, na prática, ele está ali, é um mercado de renda fixa. Você não está, por mais que tenha o Bitcoin ali por trás, o credor ele não está entrando no Bitcoin, ele está entrando no mercado de renda fixa. Sim. Entendeu? 200% CDI, 300% CDI, 150% CDI, enfim. Ele está ali alocando ali da parte do portfólio dele de renda fixa, sabe? Esse que é o mercado de crédito no país, entendeu? E aí, a hora que, por exemplo, o fundo de renda fixa, ali, o fundo de crédito, ele quer comprar CCB da Rispar, tem como ele falar para você, puta, eu só quero LTV de 50% porque eu estou procurando juros maior. Ou não, o cara quer ser conservador e ele só quer comprar o bloco de LTV de 20%, mesmo que o juro seja menor. Existe isso? Não existe. Na prática, sim, você pode ter fundos que compram diferentes tipos de ativos. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho agora uma outra asset que ela fala que ela coloca no regulamento do fundo que ela está estruturando que ela só quer comprar títulos que sejam lastreados em Bitcoin com 20% de LTV. Então, aquele fundo só compra isso. Agora, não tem como o cotista daquele fundo escolher qual ativo ele quer, entendeu? Então, assim, na prática, você compra cotas de um fundo. E aí, o que acontece nesse fundo está no regulamento, entendeu? Entendi. No caso da QR, ela compra todos os títulos da RISPAR. Então, são todos os créditos, seja 20, 30, 40, 50, enfim. Não tem como você, como cotista do fundo, falar não, estou comprando uma cota, mas a minha cota é só para 20% do LTV. Não, você está comprando uma cota do fundo e no regulamento do fundo está falando que ela compra qualquer título, entendeu? Entendi. Então, o fundo... Entendi. Então, é meio que como se fosse o fundo Rispar ali, que os CCBs vão entrando conforme os clientes vão tomando crédito, e o credor compra uma cota, né? Isso, ele do que compra tem uma cota ali. daquele fundo. Exatamente. Entendi. Ele tem uma cota daquele fundo e ele espera a rentabilidade em cima daquela cota que ele adquiriu. Então, é diferente. Ele está comprando cotas de um fundo de crédito, né? Então, o Bitcoin ele serve muito mais como lastro ali, como uma garantia, mas isso que é até importante de todo mundo entender. O mercado da Rispar não é rentabilizar o seu Bitcoin, né? Não é ganhar dinheiro com o Bitcoin. Está no mercado de crédito, né? Então, a gente está usando ele apenas para garantia. O que está rentabilizando de fato é o crédito. Né? Então, sim, o Bitcoin fica parado, né? O Bitcoin fica sentadinho ali, esperando você quitar seu empréstimo e você soltar ele de volta. Para você. Exatamente. Entendi. Legal. Fizeram uma pergunta aqui que, enfim, a última vez que eu conversei também com um empreendedor do mundo do Bitcoin, fizeram a mesma pergunta, acho que o pessoal se interessa bastante sobre isso, que é como que é o compliance barra report para a União e questão de receita, esse tipo de coisa.
A gente é uma empresa regulada, né? Então, como toda empresa Uhum, regulada, a gente tem sim que seguir todas as condições regulatórias a União impõe, né? Então, por exemplo, a gente já tem diversas regulações em cima de cripto, né? Inclusive a IN uhum, 888, que é a mais famosa, acredito que é da Receita Federal, que todo entre plataforma você tem que reportar, e a gente segue fielmente tudo isso. Então, na prática, quando você transfere o Bitcoin para a RISPAR, a gente vai reportar isso para a União, vai reportar isso para a IN 888. Quando você quita o seu empréstimo e saca, a gente também reporta. Então, toda entrada e saída de sim, Bitcoin, a gente precisa reportar. Né? O João transferiu 1,5 Bitcoins aqui para a RISPAR. Aí você quitou seu empréstimo, tirou. O João sacou 1,5 Bitcoins da RISPAR. Entendeu? Como sim, não somos uma exchange, então a gente não faz compra e venda. Né? Então, isso só vai acontecer na prática se a gente precisar liquidar o seu ativo. Então, tá, por exemplo, vamos supor que você não pagou o seu empréstimo, já está no quinto mês, a gente vai precisar então liquidar o seu ativo, né, para pagar o seu contrato ali, porque seu contrato entrou em inadimplência. Aí aham, sim, a gente vai vender ali a valor, tentar sempre a melhor negociação, e o valor que a gente vender, a gente vai reportar para a Receita falando assim, ó, o 1,5 Bitcoin do João foi vendido a X reais, entendeu? Que é como se fosse sei, o que acontece no exchange, né? Quando você compra, quando você vende o Bitcoin. Então, a gente reporta assim para a IN entendi. 888. Tá? Todo início e liquidação de operação, vocês têm que Início, liquidação reportar. e saída. Exatamente, a gente tem que reportar. Tá, saquei. Ainda mais porque a gente É, está, na prática, a gente está com três regulações. Né? Então, a gente é uma empresa que reporta para o Banco Central, porque a gente está lidando com um empréstimo. A gente é uma uhum, empresa que, através da QR, também é regulada a CVM, né? Porque tem uma asset e também na Receita. Né? A gente acaba. entendi. É uma empresa com toda a estrutura regulada. Né? Então, como uma empresa 100% regulada, temos que ter compliance ali com todas as regulações vigentes. Legal. E vocês têm um formato de amortização do crédito que é chamado de americano, né? Ou não sei se tem outros nomes. E é um negócio que não se vê no Brasil, né? Eu até queria saber de você se existem outras financeiras aí oferecendo esse tipo de amortização, se é uma inovação de vocês, como que você vê isso? Ele pode ser considerado, sim, uma inovação da Rispar. Você não é muito comum. Por que não é comum, tá, esse tipo de É, amortização? só Até porque explicando eu um pouco. vacilei. Você quer explicar como é que funciona para o pessoal que não sabe o que que é a amortização americana? Claro, claro, assim, até falando de amortização em geral, né? Quando você faz um empréstimo, então você tem a sua dívida, né, aquele valor que você tem que pagar do contrato, e tem juros que accruam em cima daquela dívida, né? É assim Uhum, que o fundo, que a financeira, etc., é remunerada. Ela é sim, remunerada com o valor do dinheiro no tempo, né, que a gente chama. Então, aquele dinheiro que eu estou te prestando, eu te empresto porque você me devolve com juros, né? Se de sim, repente não tivesse juros, ninguém emprestaria, né? Então você tem ali um pênalti de não claro. estar usando esse dinheiro, você quer recebê-lo com juros. E aí, como a forma que você cobra esses juros, a forma como você paga essa dívida ao longo do tempo, que é o que a gente chama de amortização. Então, existem várias formas, tá? No Brasil é muito comum, tem dois modelos que são bem padrões no Brasil, que é o que a gente chama de price e um outro chamado de saque. Então, o price é de longe o mais comum no Brasil, né, que é onde você paga ali, você faz um empréstimo e toda parcela que você paga são parcelas iguais, né? Uhum, Vamos supor que você vai pagar um empréstimo de 24 vezes de R$ 300. Então, sempre vai ser R$ 300 a parcela, não até o muda a final. parcela. Exatamente. E Tá, esses R$ 300, cada parte que você paga dele, um pouco você está diminuindo o teu saldo devedor, então do empréstimo de 3 mil vai. A primeira parcela que você pagou ali, eu estou tirando R$ 100 desses 3 mil que do você pegou, montante principal. exato, e R$ 200 eu estou cobrando de juros. Aí na Uhum, outra você vai eliminando mais o principal e menos juros. Então cada parcela ele vai tá, equilibrando ali juros e principal. Isso é o modelo price que é o mais comum, tá? Como toda parcela você tem juros e principal, as parcelas geralmente são altas, né? Então porque quando terminar o seu contrato você não deve mais nada porque você já quitou a sua uhum, dívida, né? Você já devolveu aquilo que você pegou emprestado ao longo do tempo e também já pagou os juros relativo àquela operação. Então, esse é o mais comum no Brasil, só que as parcelas ficam geralmente altas. Você tem um segundo modelo que é muito comum, que é o saque, né, que a gente chama,
E geralmente isso é muito comum em financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, como é que funciona? As parcelas não são iguais. Então você começa com uma parcela maior, e aí você Tá. faz um empréstimo lá de 20 anos. A sua última parcela vai ser muito menor. Então você vai diminuindo ali o tamanho da sua dívida ao longo do tempo. Você paga mais juros no começo e menos juros no final. Então, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que você começa pagando ali R$ 1.000, daqui a 10 anos sua parcela já está, por exemplo, R$ 700 e a sua última parcela vai para R$ 500, por exemplo. Então, não Uhum. são parcelas constantes, né? Elas são parcelas que elas diminuem ao longo do tempo. Só que as primeiras são bem altas. Você tem ali os primeiros anos ali com parcelas bem altas e só lá no final que você vai ter parcelas menores. E também você diminui ali principal e mais juros em cada parcela, né? A forma que Sei. ele faz essa divisão que é diferente da Price. Então, esses são Tá. os modelos mais comuns no Brasil, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ter até por isso que é o sistema americano, né? Uhum. Que é um sistema onde você só paga os juros nas parcelas Tá. e na última parcela que você devolve o que você pegou, né? Então, Entendi. assim, Então você você só paga está pagando juros e o montante fica para a última etapa. o montante é a última etapa, exatamente. Tá. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Por que não é comum aqui no Brasil? Porque ele é muito arriscado para o credor. Porque imagina assim, se a gente faz um empréstimo em anos, eu que estou te emprestando esse dinheiro, eu só vou reaver esse dinheiro que eu te emprestei daqui a 5 anos. Porque você não Sim. está me pagando o principal mês a mês. Então ele é muito Uhum. arriscado. Né? Então, até nos Estados Unidos é muito comum você ter, ele é um modelo muito comum, só que para empréstimos de prazos menores. Né? Você não Tá. costuma ver, por exemplo, isso em 20 anos de empréstimo, não existe isso. Sim. Vai ver ali Sim. empréstimo em prazos menores e o que também é comum lá, eles fazem um empréstimo, um mortgage lá, né, que é a hipoteca, vamos dizer assim. Uhum. Você faz ali 1 ano, 2 anos só de juros, né, que é o modelo americano. A partir do segundo ano, ele vai para uma outra tabela, que aí você paga principal e juros, sabe? Então, Entendi. isso É como acaba se sendo fizesse 1 ano, 2 anos do sistema americano e aí refinanciasse para o sistema. refinancia com um outro sistema, exatamente. Isso é Entendi, o mais entendi. padrão lá nos Estados Unidos. E ele é muito arriscado, né, para o credor, por conta disso, porque se de repente você não devolve daqui a 1 ano, então assim, você paga o juros, só que o juros a parcela acaba sendo baixa. A principal vantagem Sim. para o tomador é essa, que como você só paga os juros na parcela, então ela fica drasticamente menor, assim, fica muito pequena a parcela. Porque você vai devolver só lá no final, né? No final que Uhum. você devolve o principal. E por isso que não é comum no Brasil. O mais próximo que a gente tem disso é que o que algumas montadoras fazem quando elas vendem carros de luxo, por exemplo, carros de mais alto padrão, que é um empréstimo balão, que é chamado aqui, né? Onde você também tem, é o mais próximo do modelo americano ali que a gente tem hoje no Brasil, Uhum. onde você paga também praticamente juros, você acaba pagando o principal, mas é muito pequeno esse principal que você paga. É quase que nulo ali o que você está pagando no mês e Tá. o incentivo da montadora é que no final, quando faltar ali 30% do veículo, que é o balão, né, que eles chamam, ao invés de você pagar o balão, você dá o veículo e refinancia um novo. Então, isso Ah, você gera entendi. ali uma rotatividade de estar sempre trocando o seu veículo e refinanciando. Então, esse é o Entendi. incentivo das montadoras de fazer esse empréstimo balão, né, que é o mais próximo do americano. No nosso caso, a gente trouxe isso para o Brasil por conta do ativo, por conta do Bitcoin. Então, a gente entende que o Bitcoin é um ativo que tende a se valorizar no longo prazo, então o risco para o credor é muito baixo da gente conseguir fazer isso. Né? Uhum. A gente imagina que daqui a 1 ano o Bitcoin vai estar num valor maior do que está hoje, não o contrário. Então, por conta disso, a gente topou esse risco, ao mesmo tempo que a gente dá uma vantagem competitiva frente a outros créditos para o nosso tomador. Né? Mas aí Sei. repara que também, porque a gente faz isso por 1 ano. Até as pessoas perguntam, por que não faz 2, 3, 4? Não, a gente travou primeiro para mitigar o risco, né? Então a gente deixa ali o empréstimo travado em no máximo 1 ano. Claro, aí a gente analisa as condições do mercado daqui a 1 ano e refinancia aquele crédito. Caso a pessoa Entendi. não tenha o dinheiro para pagar ali daqui a 12 meses, por exemplo, ela faz o empréstimo hoje, na parcela final, que é a parcela que ela tem que devolver aquele montante que ela pegou, geralmente é a parcela mais pesada, né? Porque Uhum. é onde fica o valor alto. Então, ela Sim. pode refinanciar a dívida dela e a gente vai, naquele momento, reavaliar as condições de mercado e faz um refinanciamento para aquele contrato. Né? Então, Legal. não sei se eu respondi, mas é por conta disso. Assim, é muito arriscado para o credor fazer esse tipo de operação. Né? Legal. E você comentou um negócio que é
acho que todo mundo que tira esse empréstimo, né, com vocês, acho que a pessoa não quer vender Bitcoin porque ele está assumindo que daqui a um ano, daqui 12 meses, o preço do Bitcoin vai estar mais alto do que está hoje. Mas é um risco que a pessoa está assumindo, né? Porque o Bitcoin pode cair e isso não acontecer. E aí eu vi que vocês têm duas modalidades de crédito, né? Uma com chamada de margem, a outra sem chamada de margem. Ou seja, em uma das modalidades não tem nem risco de se o preço do Bitcoin cair, o cliente ser liquidado, né? Exatamente. Isso é até um ponto bem interessante, tá? É muito comum você ver ali, quase todas as plataformas que utilizam Bitcoin como garantia, você tem o conceito de chamada de margem, né? Então, como que funciona? Você pega hoje a gente empresta até 50% do valor, tá? Isso é uma forma de mitigar a volatilidade do Bitcoin. Então, se o Bitcoin está valendo 200 mil, você deixa um Bitcoin na nossa plataforma, você pode tirar até 100 mil reais. Né? Então, só isso já mitiga bastante a volatilidade do ativo. Só que o Bitcoin, assim, você conhece, ele é um dos ativos mais voláteis que existe. Então, Sim, como que o credor se sente confortável nesse caso? Então, a gente faz a chamada de margem. Isso é muito comum em qualquer plataforma de crédito com Bitcoin e outras criptomoedas. sim. Até A diferença corretoras, né, também. corretoras, não só Bitcoin, exatamente, com ações Sim, também, quando você deixa ação como garantia e etc., sim. isso é muito padrão. E aí, como é que funciona isso? Então, quando o Bitcoin, o preço cai muito, cai drasticamente, a ponto de começar a botar em risco ali, por exemplo, se o valor que você tem em garantia ele ficar menor do que o valor do contrato, então isso é um Uhum, risco para o credor, porque assim, mesmo que você se torne inadimplente, se ele precisar vender aquele ativo, ele não consegue sim, mais pagar o que você pegou emprestado. sim, Então, as plataformas elas fazem esse processo de chamada de margem, que é basicamente você precisa colocar mais bitcoins para equilibrar, né, o balanço ali do teu saldo devedor, ou também você pode quitar uma parte da sua dívida. Se você está devendo 100 mil reais, paga ali 20 mil, agora você deve 80, automaticamente isso se reequilibra, né? O que você tem em sim. garantia O LTV, versus né? o LTV, exatamente. Então, assim, a gente tem o nosso crédito padrão, ele funciona dessa forma. Então, quando o preço do Bitcoin cai a ponto da LTV bater 70%, a gente faz uma chamada de margem. Só que, Tá, diferente das outras plataformas, a gente não faz isso automático. Então, não existe uma liquidação automática, tá? Então, você tá. tem 2 dias úteis para fazer isso. Você tem 2 dias úteis para ou colocar mais Bitcoins ou ele Quitar balancear ali o uma seu saldo parte do devedor. empréstimo. Passar uma parte, exatamente. Adiantar um Sei. pouco desse saldo devedor. Se Uhum, após 2 dias úteis você não faz isso, aí a Rispar ela tem a opção de executar aquele contrato. O que é isso? É pegar a sua garantia, vender para matar o teu saldo devedor ali e aí o restante ela te devolve ali, você consegue resgatar da plataforma. Tá? Por sim. que isso é relevante? Por que a gente já é um diferencial da Rispar frente aos outros players? Né? Vou te dar um exemplo. Agora, quando teve a queda ali de maio, né, do Bitcoin, mais de 1 bilhão foi liquidado automaticamente nas plataformas. Você pegar plataformas de crédito estrangeira, esses protocolos de DeFi também, etc. Sim, Então, tudo se você automático. olhar, foi tudo automático. Como é que funciona, por exemplo, nessas plataformas? Que nem eu falei para você, quando bater 70% da LTV, a gente faz chamada de margem. Só que nessas plataformas, eles têm uma segunda camada, que é, se de repente o Bitcoin continuar caindo e chegar a 90%, automaticamente eles liquidam o teu contrato. A Rispar não faz isso. A Rispar assume esse risco, né? Ela assume esse risco do Bitcoin, que ele não vai cair, ou que se ele Uhum, cair, tudo bem, ele entende que ele pode se recuperar, e não liquida automaticamente. Então, por exemplo, legal. teve até alguns cases ali que a gente ouve falar de pessoas que, com a queda que teve em maio ali, a pessoa foi liquidada em 5 minutos. Então, ela não teve nem Uhum, tempo de fazer um reforço dessa garantia. Não, por exemplo, recebi aqui um push notification de uma plataforma que você precisa fazer chamada de margem aqui porque você tem que colocar mais bitcoins ou liquidar. Não, o tempo de eu pegar o meu celular e fazer isso já foi liquidado, porque caiu tão rápido, foi uma queda tão sim, absurda. sim. Eu fui liquidado, não tive tempo de fazer nada. Então, a Rispar não faz isso. Que a gente acredita no ativo. Então, isso tem muita Uhum. diferença, sabe? E aí, E vocês ainda têm a isso é o crédito padrão. modalidade sem o. Né, pode E explicar. isso que aconteceu em maio, justamente foi muito relevante, porque o que a gente fez? A gente entende que, assim, a pessoa que está ali pegando crédito com a gente, que está deixando Bitcoin, ela acredita no ativo. Porque se ela não acreditasse, ela teria vendido. Né? Se ela precisa Claro, de grana, sim. ela teria vendido para comprar mais, ou comprar mais, ou utiliza o dinheiro para fazer
alguma outra operação, enfim. Ela fez o Sim. Bitcoin, então eu vou vender. Se ela está colocando ali é porque ela acredita no ativo. Então ela acredita que aquilo vai valorizar, enfim, ela não quer perder a exposição àquele ativo. Então ela Aham. foi lá, deixou com a gente para pegar dinheiro. E o que acontece? Isso já conta muito do tomador, já conta muito do perfil da pessoa. Então, por exemplo, o que aconteceu em maio, a gente fez um teste aqui na Inspire. A gente deixou, não executou, não liquidou ninguém, não fez chamada de margem. Tá? A gente pegou um grupo de pessoas que poderiam ter sido liquidadas, a gente não liquidou. A gente Uhum. segurou e a pessoa continua honrando com o seu compromisso ali, honrando com o seu pagamento. Mesmo que o Bitcoin tinha caído de preço, ela não ficou inadimplente, ninguém ficou inadimplente Aham. na nossa plataforma até agora. A gente tem uma taxa Beleza. de inadimplência zero. A gente falou, cara, por que a gente está fazendo uma pessoa sofrer ali, né? Ficar, caramba, meu, vai Sim. cair, Com mas a eu não tenho mais tensão da dinheiro agora chamada, né? para comprar Bitcoin. Exatamente. Então, Sim. assim, o que a gente lançou? A gente lançou uma nova modalidade, que é o que a gente chama de garantia protegida, que a gente cobra um juros maior, né? A gente cobra porque tem um risco maior ali, como a gente não vai fazer Claro. mais Sim. liquidação e tudo mais. Então existe um risco, e lembra que os juros ele está sempre atrelado ao risco. Então a gente cobra um juros maior, só que a gente elimina completamente essa questão de chamada de margem. Então a pessoa pode Entendi. ficar tranquila que o Bitcoin pode cair o que for, não vai acontecer mais chamada de margem. A Porque a pessoa gente não vai ser entende que, liquidada. exatamente, ela só pode ser liquidada em caso de inadimplência. De inadimplência. Então, Tá. assim, o Bitcoin caiu, não tem problema, mas ela se tornou inadimplente, parou de pagar ali as parcelas, aí sim que a gente vai conseguir ir lá e executar aquele contrato, que é um contrato de crédito padrão. É o que a gente até Tá. fala, né? É um exemplo que eu costumo dar. Imagina assim, isso não acontece em outras modalidades, essa chamada de margem de liquidação. Imagina que você fez ali um empréstimo com garantia em veículo. Você foi lá na Toyota, por exemplo, comprou Uhum. lá, financiou um carro, e aí você está lá no segundo ano pagando o seu veículo bonitinho, aí a Toyota anuncia que aquele veículo saiu de linha. A partir do ano que vem não vamos mais fabricar esse veículo. A Toyota é um exemplo Aham. ruim que eu dei, porque a Toyota quase nunca faz isso, mas Sim. é só para exemplificar aqui o que pode acontecer. Aham. Cara, quando isso acontece, o preço do veículo despenca no mercado. Ele perde valor muito rápido no mercado quando um veículo sai de linha. Sim. E o que acontece? A montadora, a Toyota não vai te ligar falando assim, por exemplo, a gente não vai ligar e falar que você precisa fazer um reforço de garantia aqui, senão coloca um outro veículo aqui como garantia ou compra um outro agora, Sim. senão a gente vai aí Sim. pegar teu veículo de volta. Acontece isso, né? Então, por Tá. que a gente está fazendo isso com o Bitcoin? Não faz muito Já, sentido, já porque existe essa modalidade, né? Com outras coisas. exatamente. Se a gente está falando que o Bitcoin é a melhor garantia que existe, pô, então eu tenho que dar as mesmas condições de outras garantias que eu acredito que sejam piores que o Bitcoin. Sim. Né? Claro Sim. que existe essa questão de volatilidade, o preço de um veículo não é volátil quanto o preço do Bitcoin, sabe? Então é Sim. por conta disso que a gente deu essa modalidade a mais, mas também ainda segue a modalidade mais tradicional e aí deixa isso a critério do tomador escolher o melhor produto que faça sentido ali para o perfil dele. Né? Então é basicamente isso que é Bacana. o racional da garantia protegida. Bacana. O pessoal também lá no Twitter ficou curioso para saber como é que tá a Rispar, né? Como é que foram esses, acho que a Rispar você falou novembro de 2020, né, o primeiro empréstimo, então já tem aí Isso, 10 meses de vida. Como é que tá? exatamente. Como é que foram esses 10 meses? Se tem alguma métrica que você pode revelar ou não, enfim, que você sentiu à vontade aí. Claro, cara, foi super legal. Assim, no começo, como toda empresa nova de cripto no país, você passa por algumas barreiras, né, de conquista de segurança, confiança e etc., dado até histórico de empresas ruins que a gente teve no país, pirâmide financeira e tudo mais. Sim, Então, claro. o investidor ali de Bitcoin e outras criptos, ele já está bem calejado no país, né? Então, qualquer nova empresa que surge, primeira coisa é desconfiança, né? É muito comum Sim, você ter esse sim. sentimento. Então, assim, a gente passou por essa barreira no início ali, a gente teve que batalhar um pouco, por isso que até que a gente já fez todo esse arranjo para conseguir trazer essa segurança para o tomador, né? Calma, é uma empresa que tem uma estrutura regulada, então que não alguns aventureiros ali fazendo qualquer coisa sem nenhum instrumento jurídico por trás, né? Aham. Então os primeiros meses foram mais devagar, mas depois ali de março, mais ou menos, a gente começou a dar um boom, né? Começou a ter muita gente já entendendo a estrutura, entendendo que é uma empresa séria, quem está por trás, né, da empresa, quais são os parceiros, quem são os sócios da empresa e tudo mais. E isso trouxe bastante segurança, né? E as pessoas começaram de fato utilizar. Então, ali de março para cá, a gente já teve mais de 40 bitcoins ali deixados de garantia, por exemplo.
E Que legal. foi super legal, assim, a gente teve bastante originação e, cara, a gente está criando novos produtos agora justamente para aumentar isso, né? Então, a gente já teve bastante movimento ali de Bitcoin, né? Então, tá crescendo, cara. A gente está vendo um crescimento ali de quase 80, 100% mês a mês, assim, sabe? Que é super Pô, que legal, super bacana. relevante. E tem algum spoiler aí que você pode dar para o que vem pela frente? Alguma pista? Claro, a gente está criando novos produtos, né? Então, um dos produtos que a gente está já bem avançado é um onde você vai poder praticamente financiar um Bitcoin. Então, se de repente você tem ali Bitcoin, você deixa ele de garantia para comprar mais Bitcoins, então a gente parcela essa compra para você, o que é super legal. A gente vê que é um dos maiores cases ali que a gente tem na plataforma, né? São pessoas querendo de Legal, hein? fato comprar mais Bitcoins, ter mais exposição ao ativo. Então, a gente está fazendo uma modalidade que vai te permitir isso, né? Aproveitar, por exemplo, que o preço do Bitcoin caiu, putz, você gostaria de ter mais, não pode agora, para aproveitar essa queda, então a gente dá uma linha ali de crédito onde você pode financiar essa compra. Né? Então, isso é um produto Uhum. que já está quase ali, já está bem no forno ali para sair no final de mês que vem no máximo. É super Bacana. legal. E outros produtos a gente está integrando com outras plataformas, com exchanges, né? Então você vai poder também fazer tipo, essa compra direto da sua corretora, que é super legal também. Enfim, tem bastante coisa legal ali que a gente está construindo. Acho que é um pouco disso ali de curto prazo. Para longo prazo tem muita coisa, não posso revelar ainda, mas para curto prazo Boa. seria isso assim que a gente está para colocar de pé. Bacana, bacana. Cara, eu sempre peço pro convidado indicar um livro aí. Acho que relacionado a Bitcoin, indireta ou diretamente. Eu queria ouvir de você. Ah, legal, um livro. Um Cara, livro assim, pode ser artigo também, pode ser solto aí o que você tá. quiser. Não, bacana, bacana. Tem um livro, é que assim, eu gosto muito da parte técnica do Bitcoin, né? Então, Aham, tem um livro que eu gosto muito, que não é diretamente relacionado a Bitcoin, mas que, cara, ele faz você se apaixonar mais ainda pelo que Satoshi criou ali, como que ele juntou todas as peças, né? Que é um livro uhum, chamado The Code Book, né? Um livro super antigo ali, eu não lembro exatamente a data dele, mas é que ele explica ali toda a história da criptografia, cara. Você vai desde a Roma antiga até antes disso, mostra como que a criptografia foi evoluindo ao longo do tempo e como que a gente chegou nos dias de legal. hoje, né? Então é super legal porque na prática o Bitcoin é isso, né? O Bitcoin ele utilizou da criptografia para trazer valor, né? Para de fato você conseguir fazer uma transferência de valor de forma criptográfica. Então eu acho que o core do Bitcoin é a criptografia e esse livro ele te conta ali desde da, da, dos séculos passados, na realidade, há muito tempo Aham. atrás, como foi evoluindo tudo isso, e aí você consegue entender mais ainda por que o Bitcoin é uma obra de arte ali, né, da nossa geração. Pô, bacana. É a história da criptografia, então, desde, sei lá, eu abri aqui Exatamente. na Amazon, desde Egito antigo, sei lá. É muito legal esse livro, cara. Bacana. Ele abre muito a mente, assim, pra você entender como tudo funciona, sabe, É, nessa parte interessante. criptográfica. E criptografia costuma ser algo meio que percebido como misterioso, né? Um enigma, assim, para as pessoas, mas eu Exato. acho que realmente você pegar um contexto histórico, muita coisa pode ficar mais clara, né? E esse livro é muito fácil de degustar, tá? Ele conta a história da criptografia, mas ele não entra no. Ele até tem alguns apêndices ali que entram na parte É, matemática da coisa, sei. mesmo, se você quiser entender a fundo, mas você não precisa ser um matemático ali, gênio, para conseguir ler esse livro, tá? Ele é muito fácil de degustar mesmo, assim. Foi feito para você conseguir ler, entender, apreciar a história, entender as Pô, evoluções, bacana. entender como funciona, sem precisar ser aquele matemático gênio ali para decifrar tudo isso. Sei. É Eu, super eu legal. sempre, quando eu quero pesquisar algum assunto novo, assim, eu sempre, um dos primeiros materiais que eu sempre pesquiso é a história daquele assunto, né? Então, realmente, bem interessante. Quem quiser se aprofundar em criptografia, talvez seja um belo começo aí de onde começar a pesquisa, né? Muito Pô, bacana. bacana, bacana, Rafa. Então, você quer deixar aí as redes sociais suas da Rispar?
sei lá, qualquer aviso aí, qualquer coisa que você queira falar aí para os ouvintes, o espaço é Claro, não, seu. show de bola. Eu acho que é nosso site, né, o rispar.com.br, e o principal ponto acho que eu queria deixar é que a gente está criando um produto, a gente acredita no Bitcoin, a gente é super entusiasta de tudo isso, né? E a ideia que a gente teve é justamente fazer com que as pessoas não precisem vender o Bitcoin, né? Então, eu acho que esse que era o principal gargalo que tinha aqui no país, né? De, putz, conseguir comprar o Bitcoin, desse avanço ali, pô, legal, me expus ao ativo, mas preciso de grana, agora eu vou vender. É sempre a primeira opção. Sim. A não ser que você já é uma pessoa que entende muito bem do ativo, sabe que, cara, é doideira, é loucura você vender o ativo, mas para a maioria das pessoas, não, ela acha que, pô, beleza, é o mais fácil de vender, então eu vou vender, valorizou, agora eu quero uma grana, etc. E a gente está Aham. fazendo justamente, e acaba perdendo ali, essa pessoa acaba perdendo uma valorização futura, né? Então, o nosso produto é justamente para ajudar a pessoa a fazer o hodler ali, né? A não vender, a segurar aquele ativo. E Sim. é um ponto que a gente acredita que está ajudando a crescer o ecossistema, né? Então, o nosso produto é para, de fato, crescer o ecossistema, para a pessoa conseguir ali manter essa exposição. Então, você pode ver tudo isso lá no nosso site, que é rispar.com.br, né? Se você, nas redes sociais, ali, o nosso Twitter é Rispar Crédito, Instagram também. Eu estou ali como um R Isidoro, né? De Rafael Isidoro. Aham. Então, de novo, portas abertas, qualquer dúvida que todo mundo tiver, a gente é super transparente com tudo. Pode perguntar, seja em rede social, seja pelo nosso site ali, através do nosso suporte, enfim. A gente é super transparente e fica à vontade aí de entrar, fazer um teste, faça uma simulação, veja se faz sentido para você. E é isso. Show! Obrigado pelo seu tempo e Show de bola. espero que conforme você vai lançando coisas novas aí, a gente possa conversar de novo. Claro, cara, foi super animado de bater papo aí, trazer as novidades aí no próximo. Show! Valeu, Rafa. Valeu, João. Um abraço, cara. Abraço.